Hoje eu tenho uma grande surpresa para você. Não sai daí não, fica comigo até o final. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixa aí o teu like. É muito importante, pois fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Olha só, quero lhe dar um aviso muito importante. Estamos deixando aí um link azul abaixo do vídeo, que é o acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Lá no grupo do Telegram, você receberá conteúdos exclusivos. Não fica de fora não. Clica no link aí que está embaixo e participa do nosso grupo no Telegram. E olha só, também deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação. E você já conhece, o Pregador e a Pregação é uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado centenas de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Irmão Murilo, eu não sei como estruturar um sermão de forma homilética, com introdução, proposição, exposição, aplicação, ilustração, apelo, conclusão. Eu não sei como interpretar a Bíblia seguindo as regras da hermenêutica e da exegese. Não sei nem por onde começar a estudar. Tá aí a solução, o curso Pregador e a Pregação. Ao adquiri-lo, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de exegese, hermenêutica, homilética, oratória, bibliologia e assuntos correlatos. São os melhores professores do Brasil. É pagamento único, acesso vitalício e o valor é simbólico. E olha só, adquirindo agora o curso Pregador e a Pregação, você ganhará gratuitamente um curso de epístolas paulinas ministrado pelo mestre e pastor Carvalho Júnior. E é muito importante dizer isso aqui porque o próximo trimestre nós estudaremos a vida e a obra do apóstolo Paulo. Então dá certinho, Pregador e a Pregação e Escola Bíblica Dominical. Não fique de fora, não perca essa oportunidade. Como disse no início do vídeo, tem uma surpresa muito grande para todos vocês que são alunos aqui da Escola Bíblica Dominical no canal Abrajaula. Hoje, a convite nosso, estará ministrando a aula o pastor Anderson Silva, uma bênção, servo de Deus, mestre, professor de escola dominical. Ele tem um canal também no YouTube e ele é o professor, ele ministra as aulas na Academia de Pregadores. Não perca, pegue papel e caneta e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e eu tenho certeza que você sabe que nós gravamos aulas para a Academia de Pregadores, mas nós estamos aqui na oportunidade para gravar a lição de número 10, a aula da lição de número 10 desse terceiro trimestre de 2021 para os nossos queridos irmãos do canal Abrindo a Jaula. E é com muita alegria que eu quero cumprimentar o irmão Murilo e todos os organizadores deste canal magnífico que tem contribuído tanto para o reino de Deus. Então nós vamos para a nossa aula de número 10, a lição de número 10 do dia 5 de setembro de 2021. Nós vamos tratar sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando Deus permite o cativeiro, não é porque ele não pode livrar o seu povo, mas é porque ele precisava tratar com o seu povo. O cativeiro era, na verdade, também uma disputa de deuses, digamos assim, não é? Porque as nações que conquistavam outras deixavam claro que essas conquistas eram também conquistas outorgadas ou direcionadas pelo Deus daquela nação. E nós aprendemos que Deus nunca perde uma batalha. Quando o povo de Deus é levado para o cativeiro, Deus entrega o seu povo. Deus permite que eles vão para o cativeiro porque Deus queria realmente restaurá-los. Então, na aula de hoje, vamos estudar o cativeiro do Reino do Norte. O texto áureo da nossa lição está em Oséias capítulo 6, versículo 1, que nos diz o seguinte: Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias está deixando claro que o próprio Deus fez a ferida. Eu me lembro de algum tempo atrás,
pregar no livro de Oséias, falando sobre vivendo um amor verdadeiro, né? O profeta Oséias foi chamado por Deus para sentir na pele o que Deus estava sentindo por Israel. E Oséias é usado por Deus para chamar o povo a esse retorno, a viver um amor verdadeiro, a estar perto do Senhor, sabendo o seguinte: ele fez a ferida, mas ele vai nos sarar. Ele nos despedaçou, mas ele vai nos restaurar, vai nos reconstruir. Esta era a mensagem de Oséias. Verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A idolatria aqui em Israel não era só a idolatria espiritual, mas era também a idolatria humana mesmo, né? O que é idolatria? É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. O lugar que Deus ocupa na nossa vida deve ser tão somente dele. Então era uma idolatria completa. Israel estava totalmente distanciado de Deus. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 14, versículos 17 ao 20 e o versículo 29. O relato de 2 Reis aqui é enfático. O povo de Israel havia pecado. E quando nós estudamos a história de Israel, nós vamos perceber que desde a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, principalmente o Reino do Norte se enveredou por um caminho muito grande de idolatria. Já com Roboão, nós aprendemos, estudamos isso aqui durante esse trimestre, o próprio Roboão fez bezerros de ouro, com medo que o povo do Reino do Norte fosse até Jerusalém para oferecer sacrifício e houvesse uma reunificação do povo. Todos os reis do Reino do Norte foram reis ímpios. Alguns reis do Reino do Sul foram piedosos, mas todos os reis do Reino do Norte foram reis ímpios. E se tem uma coisa que Deus deixou clara e que ele nunca permitiu, e a Bíblia nos diz isso, o próprio Deus disse a Israel: a minha glória não darei a outrem. Então, se tem uma coisa que Deus nunca permitiu e nunca tolerou, foi a idolatria. Quando estudamos a história dos cativeiros, e nós vamos estudar também o cativeiro do Reino do Sul, nós vamos estudar o cativeiro do Reino do Sul, nós vamos perceber que o Reino do Norte não voltou do cativeiro. O Reino do Norte, por mais que Deus falou, eles não atenderam, eles realmente não atenderam. Ao estudar o Reino do Sul, nós vamos perceber que eles voltaram do cativeiro, foram para o cativeiro babilônico a partir de 605 a.C., mas voltaram do cativeiro. O Reino do Norte não. Em 722, a Assíria invadiu Jerusalém. E como diz o próprio texto que nós lemos, o rei Oséias ficou sendo um rei vassalo de Salmaneser, mas ele buscou refúgio no Egito. Salmaneser ficou sabendo disso e fez uma incursão em Samaria e levou todo o povo para o cativeiro. Outra coisa que nós vamos aprender na lição de hoje é que os assírios eles tinham uma estratégia de guerra diferente da Babilônia, diferente dos medo-persas, por exemplo. Os assírios eles acreditavam que deveriam tirar todos da sua terra. E eles queriam com isso enfraquecer a cultura e fazer com que essa nação que eles estavam conquistando não se reerguesse nunca mais. E foi realmente o que aconteceu no Reino do Norte. O Reino do Sul se reergueu, o Reino do Norte não. E Deus extirpou a idolatria do Reino do Norte. Por que Deus fez isso? O próprio texto da leitura bíblica em classe, principalmente a partir do versículo 17, nos deixa claro isso. O povo de Israel chegou numa situação tão deplorável que eles queimaram seus filhos a Moloque. Eles se entregaram para fazer tudo aquilo que Deus não permitia que eles fizessem. E Deus, como diz o próprio texto bíblico, muito se indignou contra eles.
Deus muito se indignou contra eles. Nós vamos perceber na lição de hoje que nós vamos tratar sobre o profeta Oséias. Deus chamou, como eu disse agora há pouco, Deus chamou Oséias para sentir na pele o que o próprio Deus estava sentindo em relação a Israel. É claro que Deus sempre foi um Deus de restauração, mas o Reino do Norte, as 10 tribos do Reino do Norte foram para o cativeiro. A Assíria levou para Samaria a escória da Assíria e gerou ali a raça dos samaritanos, não é? E a gente vai ver isso lá em João capítulo 4. Jesus levou o evangelho também aos samaritanos, mas o Reino do Norte não voltou do cativeiro. Vamos ao ponto central da nossa lição, que nos diz o seguinte: o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. E os objetivos da nossa lição, que são 3, porque a lição está dividida em 3 pontos. O primeiro objetivo, que é o geral, é compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus. É importante compreendermos isto. O próprio Jeremias disse a Israel: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, não separação entre o vosso Deus e vós. Deus sempre busca, desde o Éden, que Deus deixou claro que ele sempre vai buscar o homem, mas os pecados, as nossas transgressões nos afastam de Deus. Este é o objetivo geral da nossa lição. E os objetivos específicos, como eu disse, são 3. Primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel, não só injustiças contra Deus, mas injustiças sociais também, nós vamos perceber isso. Segundo ponto, ou segundo objetivo específico, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria, ou seja, Israel deliberou o seu coração para o pecado, insistiu no pecado, e por isso Deus tratou como fez, levando para o cativeiro. E terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. O que é este sincretismo? É a mistura de diversas religiões. Hoje existe um pseudo-ecumenismo. Fala-se em ecumenismo, que na verdade não é ecumenismo, é um sincretismo. Só pode haver ecumenismo a partir do momento que existe uma reunião de pessoas que professam a mesma fé. Se existe discrepância na base de fé professada, não é ecumenismo, é sincretismo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso hoje, porque Deus abomina esta aproximação sincrética. E às vezes nós temos a tendência de tolerar esse sincretismo pensando o seguinte: não, mas a gente precisa ter um diálogo interreligioso, a gente precisa conversar com as demais religiões, ok, mas a gente não precisa concordar com eles. Então o diálogo interreligioso é importante, o sincretismo não. Nós precisamos ter cuidado para que, na tentativa de um movimento ecumênico, de uma ação ecumênica, a gente não acabe descambando para um sincretismo religioso. Israel fez isso. Israel não só tolerou, como Israel trouxe para a sua prática de vida religiosa objetos e atitudes de religiões pagãs e que Deus abominava. Vamos então aos comentários da nossa lição. O primeiro ponto vai falar sobre Samaria é cercada pelo rei da Assíria. No primeiro parágrafo, o comentarista vai falar sobre Israel, sobre o reinado de Jeroboão II. Então, sobre o reinado de Jeroboão II, Israel experimentou muita prosperidade econômica e conquistas de alguns territórios que haviam sido perdidos para a Síria. Ou para a Síria, não para a Síria, para a Síria. Nós vamos perceber que, infelizmente, essa conquista de terra e essa prosperidade não vinha de Deus. E foi um grande problema que o Reino do Norte enfrentou. Porque eles tinham uma prosperidade e eles acreditavam que essa prosperidade vinha de Deus. E não vinha. Era uma prosperidade que era conseguida por uma classe social a partir da opressão dos seus próprios irmãos. E nós aprendemos algo importante com isso aqui. Nem toda prosperidade vem de Deus.
Aliás, nós precisamos entender o que é a prosperidade mesmo, não é? A prosperidade não é só uma prosperidade financeira. É lógico que a prosperidade financeira ela é importante. É lógico que é importante que nós vivamos com dignidade, com recursos financeiros que nos propiciem viver ou que nos proporcione viver com dignidade. Mas a prosperidade vai além disso. Existem pessoas que são riquíssimas financeiramente, mas não têm prosperidade. E existem pessoas que mesmo não tendo uma quantia muito grande ou excessiva financeira, conseguem viver com prosperidade. Eu estou aqui também para dizer que eu não consigo entender a prosperidade se nós não vivemos com dignidade. A prosperidade, ela ocorre na nossa vida a partir do momento que nós vivemos com dignidade. Então aprendamos isso. Nem toda prosperidade financeira vem de Deus. Nem toda prosperidade vem de Deus. Israel acreditava que estava prosperando. Israel acreditava que estava tudo bem e que vinha de Deus. Uma coisa que nós precisamos também compreender é que é possível, mesmo que por um período curto até de tempo, que nós estejamos totalmente errado e as coisas deem certo. Eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Jonas. Deus falou com Jonas para ir para Nínive para pregar a palavra, que aliás era a capital da Assíria, esse povo que conquistou o Reino do Norte. Jonas fugiu para Tarsis. Jonas está totalmente errado. Estava dando tudo certo. Tudo certo. A viagem de navio era o único meio de fazer uma viagem internacional naquele tempo. Jonas encontrou passagem. Jonas entrou para o navio e a viagem começou a transcorrer de forma tranquila. Estava dando tudo certo. Eu já preguei sobre isso e imagino Jonas pensando, talvez não foi nem Deus que falou comigo. Talvez foi coisa da minha cabeça. Está dando tudo tão certo que não deve ter sido Deus que falou comigo. Mas no meio da viagem, Deus resolve interferir. Então é possível que nós estejamos totalmente errados e por um período de tempo as coisas deem certo. O segredo da nossa vida não é focar naquilo que está dando certo ou errado. O segredo da nossa vida é focar na comunhão com Deus. Porque se desfrutamos de comunhão com Deus, isto vai nos conduzir a momentos, a uma vida de prosperidade. Sem dúvida nenhuma, mas quando enfrentarmos dificuldades, lutas, problemas, adversidades, quando vivemos as intempéries da vida cristã, que são normais na vida cristã, nós teremos a companhia, teremos a comunhão do Senhor conosco. Então, no reinado de Jeroboão II, Israel enfrentou uma grande prosperidade que não vinha de Deus. Eles acreditavam que vinha de Deus. Os profetas falavam e eles como que dizendo, nós estamos bem, somos ricos, temos prosperidade econômica, como, pois, precisamos retornar para o Senhor? O nosso foco deve ser a comunhão com Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a traição do rei Oséias. O rei da Assíria, Salmaneser, ele descobriu que Oséias, que era um rei vassalo, primeiro que Oséias deixou de pagar, o texto diz presentes, mas eram tributos, não é? Você me dá um presente, mas é obrigatório. Que presente é esse que é obrigatório? Então, na verdade, o rei Oséias pagava tributos para Salmaneser. Ele deixou de pagar esses tributos e ele foi buscar ajuda no Egito. Perceba que o povo de Israel estava numa situação tão deplorável que eles começam a sofrer perseguições, começam a sofrer debaixo do jugo dos assírios e ao invés de se voltarem para Deus, ao invés de buscarem a presença de Deus, eles vão buscar o Egito, ajuda no Egito. O povo do qual Deus os havia libertado. E eles vão buscar a ajuda no Egito. Estavam totalmente cegos, não conseguiram entender que era a mão de Deus sobre a vida deles. Não conseguiram compreender que aqueles momentos de dificuldades que eles estavam atravessando era um momento de tratamento de Deus. Eu preciso deixar claro que nem toda dificuldade que nós enfrentamos é um tratamento de Deus. Infelizmente, existem pessoas, como aqueles 3 amigos mais velhos de Jó, não é? Bildade, Zofar e Elifaz,
que quando nos veem sofrendo, acreditam que estamos passando por um problema porque a mão de Deus está sobre nós. E nós aprendemos muito bem com a história de Jó que isso não era verdade, mas nesse caso sim. Nesse caso, Deus estava tratando. O rei Oséias, então, traiu Salmaneser e ele precisava confiar no Senhor e não no Egito. Como diz o salmista, melhor é confiar no Senhor do que no homem. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A advertência dos profetas. E o comentarista nos coloca que enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias contra Israel. Se tem uma coisa que os profetas fazem é dar um brado contra a injustiça social. Os profetas sempre fizeram isso. Deus não compactua com injustiça. Deus abomina a injustiça, Deus não gosta da injustiça. E tem um texto que eu quero ler para vocês, Salmo de número 9 e o versículo 18. Este texto, para mim, é um texto fenomenal, principalmente quando nós tratamos dos injustiçados, quando nós tratamos dos nossos irmãos, principalmente, que estão entre nós, quando nós tratamos de família. Isto é tão sério. É tão importante tratarmos dos domésticos na fé que a Bíblia nos ensina a cuidar dos domésticos na fé. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, é pior do que o infiel e negou a fé. Porque como é que nós manifestamos o nosso amor a Deus? Através do relacionamento com o próximo. Isso é tão profundo que a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, mas aborrece ao seu próximo, esse tal é mentiroso. Porque como, pois, pode amar a Deus que não vê, se aborrece ao seu próximo a quem vê? Agora, olha qual é o sentimento de Deus diante das injustiças sofridas pelos menos favorecidos, pelos mais necessitados. Salmo de número 9, versículo 18 diz assim: o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Eu acho esse texto magnífico. O necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança do aflito não se há de frustrar. Tem uma versão que diz: a esperança do aflito não se malogrará para sempre. Deus vai se levantar em favor do necessitado. Israel não compreendeu isso, mas Deus sempre se levanta em favor dos necessitados e dos oprimidos. Vimos neste primeiro ponto, então, a situação de Samaria, quando foi cercada. O rei Oséias, aliás, a prosperidade que Samaria alcançou com Jeroboão II não era de Deus. Salmaneser conquistou Samaria. O rei Oséias se tornou um rei vassalo. Depois ele foi pedir ajuda ao Egito, deixou de pagar os tributos ao rei Salmaneser. E Salmaneser invadiu. Oséias e Amós fizeram diversas advertências, principalmente em relação às injustiças sociais. Segundo ponto da nossa lição: os pecados do povo e sua queda. Primeiro parágrafo: o terrível pecado da idolatria. Como eu disse, é algo que Deus nunca tolerou em Israel. Deus nunca tolerou a idolatria. O texto inicial do comentarista diz o seguinte: desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o sul. Como nós falamos no início da aula, todos os reis do reino do norte foram reis ímpios. Os reis do reino do sul, alguns foram piedosos. Se não me falha a memória, eu às vezes, falando se eu costumo inverter, foram 19 reis no reino do norte e 20 reis no reino do sul. Eu fiz uma anotação disso em algum lugar, isso mesmo. Isso mesmo, 19 reis no reino do norte, achei que a anotação que eu fiz na lição de número 2. 19 reis do reino do norte e 20 reis do reino do sul. Alguns reis do reino do sul foram ímpios, outros foram piedosos, mas no reino do norte, dos 19 reis do reino do norte,
todos eles foram reis ímpios e a idolatria se alastrou. Já a partir de Roboão, que foi quem dividiu, né? Foi quem esteve envolvido na divisão do reino aliás, já com Jeroboão. Roboão era filho de Salomão e ficou no reino do sul. E Jeroboão foi para o reino do norte. Já com Jeroboão, houve a introdução da idolatria. O profeta Oséias cumpriu a ordem do Senhor no seu ministério profético, casou-se com uma mulher prostituta. Alguns acreditam que ela não era prostituta, se tornou prostituta depois. Eu acredito que ela já era prostituta e Deus quebra. É claro que Deus sempre disse para o povo de Israel não casar com prostitutas, mas Deus faz isto porque Deus queria, repito, mostrar a Oséias e queria que Oséias sentisse na pele o que estava acontecendo com Israel. E Deus, a mulher de Oséias trai Oséias, Deus manda Oséias buscar a mulher, ela trai de novo, Deus manda Oséias buscar a mulher de novo. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte através do profeta Oséias: eu não vou desistir do meu povo. Não existe marido tão bom quanto eu para o meu povo. É isso que Deus estava dizendo. Eu vou frutificar com esse povo. Eu vou restaurar Israel. Eu vou trazer Israel de volta. Oséias sente na pele. Eu falo, quando ensino sobre o profeta Oséias, que Deus mexeu na dignidade do profeta Oséias. Mas Deus queria que o povo de Israel compreendesse. Deus queria que Israel se voltasse totalmente para ele. Deus queria que Israel se arrependesse dos seus pecados. Infelizmente, o reino do norte não fez isto. Foram para o cativeiro. Ficaram alguns remanescentes na terra e que depois que a escória da Assíria foi introduzida na terra, esses remanescentes se casaram com esses assírios que chegaram ali e, como eu disse, formaram os samaritanos. Segundo ponto, ou segundo parágrafo do primeiro ponto, outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração, indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. É o que nós falamos no início da aula. Não só a idolatria espiritual, mas a idolatria social. Como igreja, nós precisamos, é claro que buscando um equilíbrio, achando um ponto de equilíbrio, nós precisamos dar um brado contra as injustiças sociais. Precisamos. A igreja precisa ser a voz de Deus, principalmente no mundo em que nós vivemos, onde as desigualdades sociais são enormes, onde as pessoas passam por grandes dificuldades e são oprimidas. Eu costumo falar e assevero isso com muita convicção, é possível viver uma igreja onde ninguém tenha necessidade alguma. É possível. É possível que, como igreja, a gente atenda às necessidades dos menos favorecidos. Eu não estou falando de aproveitadores que surgem, mas nós precisamos nos unir a esses irmãos que são mais necessitados. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, por exemplo, Paulo combateu isso na igreja de Corinto. Os irmãos levavam uns aos outros em litígio. Os irmãos diziam que eram irmãos, mas eu falo que eles pareciam mais primos, porque eles não atendiam a necessidade. Nós podemos ser uma igreja inclusiva, ajudadora. Quando eu falo de igreja inclusiva, me entendam, porque existe um movimento aí chamado de igreja inclusiva que depõe contra tudo aquilo que nós cremos. Mas a igreja inclusiva que eu afirmo que nós devemos ser é aquela igreja que esteja aberta para receber as pessoas, para transformar a vida das pessoas. Eu não me esqueço de uma mensagem pregada por um grande amigo, pastor Jander Magalhães, e ele pregou uma mensagem uma vez chamada Onde os fracos têm vez. A igreja é o lugar onde os fracos têm vez. A igreja é o lugar de acolhimento. A igreja tem que ser terapêutica. A igreja não pode ser adoecedora. Infelizmente, em algumas situações ela tem sido. Mas nós sabemos que a igreja verdadeira não pode ser adoecedora. A igreja verdadeira tem que ser uma igreja que cuida, tem que ser uma igreja que está pronta para receber qualquer pessoa, cuidar desta pessoa e transformar a vida desta pessoa. A igreja deve ser o lugar onde a justiça social
permeie todas as relações. Na igreja, os mais ricos não podem oprimir os mais pobres. Na igreja, os mais intelectualizados não podem imprimir ou não podem oprimir os mais incautos. Não, nós precisamos estar unidos em um só Espírito. E a Bíblia deixa isso claro. Há um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, há um só Deus. Estamos todos unidos em um só corpo. Somos diversos membros. Paulo fala dessa diversidade no corpo de Cristo, mas devemos estar todos unidos pelo mesmo amor, pelo mesmo sentimento, para que sejamos uma igreja verdadeira. O que nós aprendemos com este primeiro ponto, o povo cometeu um pecado de idolatria, tanto espiritual quanto uma idolatria social. E nós temos como causas do cativeiro também essa opressão do pobre, essa exploração do pobre. E nós precisamos permear as nossas relações sociais pela nossa profissão de fé. Aquilo que nós declaramos, a fé que nós declaramos ter em Deus, deve permear as nossas relações sociais. E eu repito algo que eu disse agora há pouco aqui. Como é que nós manifestamos o nosso amor a Deus? Na relação com o outro. Eu costumo dizer o seguinte: onde eu encontro Deus? No outro. Eu preciso entender isso. A minha relação com o meu irmão, com o meu próximo, deve refletir o meu relacionamento com Deus. Terceiro e último ponto da nossa lição. Os estrangeiros ocupam Samaria. Primeiro parágrafo. A mistura de gente e o sincretismo. Quando nós estudamos os quatro últimos grandes impérios mundiais, principalmente a partir da visão que Daniel teve, aliás, da visão que Nabucodonosor teve, e Daniel interpretou, uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Cabeça de ouro, a Babilônia, peito e braços de prata, a Grécia, ventre de bronze, Babilônia, vamos lá, para eu lembrar aqui, a Babilônia, a Grécia, a Babilônia, a Média Pérsia, aliás, a Grécia e os romanos. Então vamos lá, cabeça de ouro, Babilônia, peito e braços de prata, a Média Pérsia, ventre de bronze, a Grécia e as pernas de ferro, Roma. Foram os quatro últimos grandes impérios mundiais. Estes quatro últimos grandes impérios mundiais, eles tinham uma visão de que não deveria se levar o povo todo para o cativeiro, né? Principalmente a Grécia, depois a Média Pérsia, principalmente a partir da Média Pérsia, eles não levavam cativos. Eles acreditavam que conquistando os povos e os deixando na terra, eles tinham condição de trabalhar e pagar uma carga de imposto maior. Mas a Síria e a Assíria, e principalmente a Assíria, eles eram terríveis. Os assírios escalpelavam as pessoas, abriam assim, a cabeça das pessoas e tiravam a pele da pessoa com a pessoa viva. Os assírios abriam o ventre das mulheres grávidas, tiravam os fetos e estouravam nos muros. Os assírios não tinham ética na guerra, tinham práticas de guerra terríveis. E eles tiravam a pessoa da terra e levavam para aquela terra a escória da Assíria, a fim de desestabilizar. O nosso comentarista diz isso aqui nesse primeiro parágrafo. A mistura de gente e o sincretismo, ele fala que o objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer a província. Eles queriam desestabilizar, extirpar a cultura daquele povo. Então a Assíria fazia desta forma. Eram terríveis na batalha, eram mercenários terríveis, não tinham ética, porque sempre, desde que o mundo é mundo, sempre houve ética de guerra. Não matar mulheres, crianças, velhos, soldados se rendessem, não seriam mortos, mas a Síria não tinha ética de guerra nenhuma. E Deus usou esse povo. É claro que Deus tratou com a Síria depois. Deus deu oportunidade para a Síria, para eles se arrependerem, principalmente com a pregação de Jonas. Eles se arrependeram, mas depois se desviaram e Deus tratou com eles também. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Jesus e os samaritanos. O evangelho escrito por João, capítulo 4. Jesus estava em Samaria. A Bíblia diz que ele chegou na cidade de Sicar, na região de Samaria. E ele foi ali para pregar o evangelho.
E naquele encontro com a mulher samaritana, foi a primeira ocasião em que Jesus se revelou como Messias. E quando quando a gente lê o texto do capítulo 4 do evangelista João, a gente vai perceber que aquela mulher tinha uma esperança messiânica. Ela diz: Senhor, eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas estas coisas. A mulher olha para Jesus e reconhece ali uma rixa religiosa. Por causa desses samaritanos, o povo do Reino do Sul, que era Judá, deixou de conversar com os samaritanos, que eram seus irmãos também, que era o cruzamento dos judeus que ficaram em Samaria com os assírios, com a escória da Assíria que foi levada para a terra. Só que essa mistura de povos fez com que eles entrassem no sincretismo, se corrompessem ainda mais. A Assíria levou para Samaria a sua cultura pagã. E os samaritanos, ou o povo de Israel que ali ficou, aderiu a essa cultura. Passaram a queimar os seus filhos a Moloque, passaram a se oferecer como sacrifício, passaram realmente a cometer atrocidades. Em duas situações muito interessantes, Jesus fala dos samaritanos. Na parábola do bom samaritano e em João capítulo 4, quando Jesus vai encontrar com a mulher samaritana. Por que Jesus conta a parábola do bom samaritano? Porque um doutor da lei queria testar Jesus e perguntou quem era o próximo. Jesus conta a parábola do bom samaritano, mostrando quem era verdadeiramente o próximo, quem foi o próximo daquele homem caído pelo caminho, espancado pelos salteadores. E quando o doutor da lei diz: o samaritano foi o próximo desse homem, Jesus diz: vai e faz o mesmo. Ou seja, Jesus está falando para aquele doutor da lei: você tem que ser como o samaritano. Aquilo era um absurdo para o doutor da lei. Mas Jesus estava mostrando que assim como eles detestavam, odiavam, rechaçavam os samaritanos, eles também eram pecadores, tanto quanto os samaritanos. E em João capítulo 4, Jesus encontra-se com a mulher samaritana. Prega o evangelho para aquela mulher. Fala da salvação para aquela mulher. E aquela mulher sai correndo pela cidade, busca diversas pessoas, e as pessoas vão até Jesus, ouvem Jesus e depois diz: olha, nós viemos a ele por causa do que você falou, mas hoje nós acreditamos por causa daquilo que nós estamos ouvindo. A mulher samaritana se tornou uma missionária, uma evangelista, e realmente propagou. E ela era uma mulher de vida complicada, vida ética e moral complicada, e Jesus se aproximou dela. E o interessante é que quando Jesus começa a conversa, ele diz: você é judeu. Como sendo tu judeu? Ela reconheceu pelo sotaque de Jesus, pelas vestes de Jesus. Ela diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. Mas Jesus continua na conversa, e quando Jesus oferece água, fala de uma água que ela não teria mais sede, ela diz: dá-me depressa dessa água. Jesus diz: então vai buscar o teu marido. Ela responde: eu não tenho marido. E Jesus lhe diz: isso disseste com verdade, porque tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. A mulher diz para Jesus: vejo que tu és profeta. Nesta fala, vejo que tu és profeta, ela está dizendo, o profeta era chamado também de vidente. Ela está dizendo: você conhece a minha vida e você parou para conversar comigo assim mesmo. E ela tenta sair da conversa dando uma desculpa dessa rixa religiosa, cultural religiosa, dizendo: os nossos pais adoraram a Deus no monte e vocês acham que tem que adorar no templo. Aí Jesus responde para ela: mulher, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão ao Pai nem no monte e nem no templo, porque Deus é espírito e Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher tinha uma esperança messiânica. Ela diz: eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas estas coisas. E então Jesus se revela para aquela mulher e diz: sou eu o Messias. Os discípulos estavam chegando naquele momento, ficam perplexos, não perguntam nada a Jesus, mas aquela mulher recebe ao Senhor e ela anuncia Jesus para as demais pessoas. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus foi em busca dos samaritanos. Jesus foi em busca, e ele disse durante o seu ministério: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele sempre vai em busca. O que nós aprendemos nesse terceiro ponto? Deus está sempre pronto para restaurar. Mesmo Samaria não tendo se arrependido e foi para o cativeiro assírio, não voltou do cativeiro, mas o dia em que o Deus encarnado, em que o Emanuel
em que Deus se encarnou e veio para buscar os pecadores, para salvar todo aquele que estava perdido, Jesus foi também em Samaria. E nós vamos perceber depois que os discípulos também evangelizaram Samaria e Samaria foi impactada pelo poder do Evangelho. Nós aprendemos nesta lição de número 10 que os nossos pecados nos separam de Deus. Nós aprendemos nesta lição de número 10 que Deus trata. Nós aprendemos nesta lição de número 10 que Deus não vai ter o culpado por inocente. Mas nós aprendemos também que Deus restaura, que Deus está pronto para nos restaurar. Basta tão somente o nosso arrependimento. Que nós não sejamos como Samaria. Que nós não permitamos que Deus nos leve para o cativeiro, a fim de que a gente se arrependa, porque Samaria foi para o cativeiro e não voltou. Deus definitivamente extirpou a idolatria do meio de Israel, mas que nós nos arrependamos, que nós nos aproximemos de Deus e vivamos em plena comunhão com Ele. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês nesta lição de número 10. Eu espero que teremos outras oportunidades de estar juntos, que vocês sejam muito abençoados por Deus e que este canal Abrindo a Jaula cresça, porque vocês têm realmente um propósito do reino de Deus e nós cremos que Deus, para este tempo, tem preparado pessoas que promovam o reino de Deus, façam com que o reino de Deus cresça para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, um abraço para o irmão Murilo e para todos os organizadores do canal Abrindo a Jaula. Estejamos sempre juntos e unidos em oração para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.